Olá, seja muito bem-vinda a mais essa aula. E nessa aula a gente vai começar a ver como que a gente faz para formar as frases afirmativas, negativas e interrogativas usando o past continuous. Então, para formar frases nesse tempo verbal, não tem muito segredo, é bem parecido com o que a gente viu lá no present continuous. A diferença básica aqui vai ser que o verbo to be dessa vez vai estar no passado, naquelas formas que a gente viu de was ou were. Então, a estrutura das frases afirmativas, no caso aqui do past continuous, é o sujeito, o verbo to be no passado, o verbo principal com a terminação em ing, no ing, e o complemento da frase. Por exemplo, aqui, she was going to my house. Ela estava indo para a minha casa. Então, she, o nosso sujeito, was, o verbo to be, o going é o nosso verbo com a terminação em ing e o to my house é o nosso complemento da frase. Então, bem simples aqui, bem fácil essa estrutura de entender. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente ver essa estrutura mais na prática. Por exemplo, it was snowing last Wednesday. Estava nevando na última quarta-feira. They were playing video game. Eles estavam jogando videogame. They were waiting for the bus when the accident happened. Eles estavam esperando o ônibus quando o acidente aconteceu. Sarah was skiing when she broke her leg. Sarah estava esquiando quando ela quebrou sua perna. I was going to the cinema when you called me. Eu estava indo ao cinema quando você me ligou. Então, como você pode ver nos exemplos, aqui a gente tem uma estrutura bem simples e que fica bem clara aqui pra gente. Então, she was eating a cake. Ela estava comendo um bolo. Então, é só a gente saber separar ali, identificar a estrutura, que fica tudo bem simples. Então, essas são as frases afirmativas. Nas frases negativas, o que a gente precisa fazer apenas é adicionar o not depois do verbo to be. Então, sujeito, verbo to be no passado, o not, o verbo principal com a terminação em ing e o complemento da frase. O que ficaria, I was not sleeping when you arrived. Eu não estava dormindo quando você chegou. Então, é a mesma estrutura basicamente. I, sujeito, was, verbo to be, not, o nosso não, o sleeping, o nosso verbo principal e o nosso complemento da frase. Alguns exemplos. She was not working yesterday. Ela não estava trabalhando ontem. It was not raining there. Não estava chovendo lá. They were not studying for the test. Eles não estavam estudando para a prova. You weren't studying when he called. Você não estava estudando quando ele ligou. They were not working last week. Eles não estavam trabalhando na semana passada. E agora as frases interrogativas, onde a gente vai ter apenas que inverter a ordem ali do verbo to be com o sujeito. Então, vem primeiro o verbo to be, depois o sujeito, e aí vem na sequência o nosso verbo com o ing e o complemento da frase. Por exemplo, was she working yesterday? Ela estava trabalhando ontem? Então, o was na frente, o verbo to be, sujeito, verbo com ing, com o ing e o complemento da frase. Alguns exemplos. Were you sleeping? Você estava dormindo? Were you crying in the classroom? Você estava chorando na sala de aula? Was Paul kissing Maria? Paul estava beijando Maria? Was your brother drawing a car? Seu irmão estava desenhando um carro? Was John studying at home? O John estava estudando em casa? Então, basicamente, essa é a estrutura das frases. Como você pode ver, não tem segredo nenhum. Elas são bem simples e uma vez que você ficar familiarizado com essas estruturas, você vai ver que o seu diálogo, a sua conversação, a sua escrita e até mesmo o seu entendimento vai ficar muito mais fácil porque você vai entender aquelas estruturas como um todo e vai saber por que aquela frase é dita daquela forma ou por que determinada coisa é de um jeito. Isso é muito importante no nosso processo de aprendizagem do inglês. Então, basicamente, nessa aula é isso. Te vejo na próxima aula.